Olá a todos, é com imenso prazer que nós vamos participar aqui do podcast, uma iniciativa da SBRA com a revista de reprodução humana Evolution. Eu sou o Dr. Carlos Roberto Izzo, sou médico assistente do Serviço de Reprodução Humana do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP e juntamente com a doutora Fábia Villarino, nós vamos tecer alguns comentários, vamos discutir alguns assuntos pertinentes à reprodução assistida, mais especificamente ao ginecologista geral, o que ele pode, o que ele deve, quais são as considerações que ele tem que lembrar no seu atendimento ginecológico. Doutora Fábia. Muito obrigada, agradeço o convite, muito bacana estar aqui para a gente conversar um pouquinho sobre esses assuntos. Então vamos lá. Doutora Fábio, acho que é importante nós falarmos inicialmente sobre uma propedêutica básica, o que você acha pertinente, né, na reprodução humana moderna, né? Muitas coisas deixaram de ser utilizadas. O que você vê como uma especialista, né? Você é especialista, mas você não deixa de ter uma formação ginecológica, obstétrica, então o que você acha pertinente a gente orientar os ginecologistas gerais num diagnóstico inicial, numa propedêutica inicial do casal infértil? Eu acho que uma das coisas mais importantes é que o ginecologista, que é aquele médico que acompanha a paciente anualmente, que ele sempre fique alerta em relação à fertilidade, né, a um planejamento reprodutivo. Então, não só fazer uma pesquisa ou fazer exames, fazer uma propedêutica quando o paciente se queixa que ele não está conseguindo engravidar. Eu acho que é o acompanhamento dessa mulher durante toda a vida reprodutiva dela e entrar nesse planejamento. Então, acompanhar sempre como que está a saúde reprodutiva, a reserva ovariana, se ela é uma paciente ovuladora ou não, se ela tem alguma doença ginecológica que possa comprometer o futuro reprodutivo dela. Então, antes mesmo dessa paciente chegar com a queixa de que estou tentando engravidar e não consigo, eu acho que o mais importante é que o ginecologista sempre fique atento, que ele é a primeira pessoa a identificar qualquer tipo de problema antes mesmo da infertilidade aparecer, né? Eu acho que isso é um aspecto bem importante. Como todos estão vendo, o que a doutora Fábia está colocando é muito importante, né? Essa perspectiva reprodutiva dessa paciente, ainda mais num contexto hoje, né, Fábia, de uma mulher como você, que é uma mulher moderna, uma mulher... você vai ter contato com outras mulheres que vão chegar para você e a sua opinião vai ser muito importante, a sua avaliação. E puxando nessa linha, Fábia, como é que nós vamos, o que você sugere, né, na avaliação, então, desse potencial reprodutivo? O que você sugere como exame, como propedêutica inicial, para o ginecologista geral? O que você sugere? Eu acho que tudo depende da idade, né? Se a gente tem aquela paciente que você acompanha desde a adolescência, é sempre importante avaliar, quando ela está ali na fase mais próxima do desejo reprodutivo, avaliar a reserva ovariana. Então a gente avalia a reserva ovariana de uma forma muito simples, pela contagem de folículo antral, pela história dela, pelos ciclos menstruais, né, se são regulares ou não. Eu acho muito importante fazer essa avaliação periódica, né? Então, nas oportunidades que a gente tem. Quando é uma paciente que está pensando no planejamento reprodutivo, coletar o hormônio antimileriano também é interessante para complementar essa avaliação que se faz da reserva. E isso para que ela possa fazer um planejamento. Então é muito comum o paciente chegar no consultório e falar assim, ainda vou casar, daí vou ter 2, 3 anos para aproveitar o casamento, para viajar um pouco e depois eu vou engravidar. Então a gente precisa fazer a conta, né? Se essa idade que ela tem o desejo reprodutivo é a idade que ela vai conseguir realmente engravidar ou se ela precisa antes disso mudar os planos, avaliar as outras possibilidades. Quando a paciente já chega num estágio de estou tentando engravidar, há 1 ano, há 6 meses, se ela for uma paciente acima de 35, 38 anos, daí vale a pena a gente avaliar a função ovariana, né, se ela tem ciclos regulares, como que é a reserva, avaliar uma ultrassonografia transvaginal, sempre faz uma boa avaliação do útero, da cavidade, dos ovários, né,
Avaliação do fator masculino, nunca pode esquecer, se essa paciente está tentando engravidar, ela tem um parceiro e o marido precisa sempre ser investigado juntamente com ela. Isso é que você, que interromper, isso é que você é uma grande estudiosa da endometriose, né? Então eu queria saber, né, nessas pacientes, né, já que nós sabemos que as pacientes, a endometriose vai incidir em 10-15% da população feminina, e dessas, metade pode ser infértil. Como que é o seu manejo, né? O que você acha? O que você vai orientar? Que exame você pode pedir? O que você vislumbra se for uma mulher jovem que ainda não tem parceria? O que você considera? Acho que isso é importante a gente colocar. A endometriose, a gente sabe que tem um grupo de pacientes que tem a doença e que não tem nenhum problema reprodutivo, mas, como você mesmo disse, metade delas tem infertilidade. Algumas já sabem disso, já estão tentando engravidar, já sabem que tem o diagnóstico de endometriose, mas muitas das vezes ainda estão na fase de investigação, não foram operadas ainda, né? Então, nestes casos, a gente precisa sempre olhar a idade dessa mulher, a gravidade da doença, se ela tem um comprometimento ovariano com endometriomas, por exemplo, se ela já foi operada e de repente tem uma recidiva, que são fatores de piora do prognóstico reprodutivo e da reserva ovariana. Então, nesses casos, a gente tem uma indicação de orientar essa paciente que seria interessante ela congelar os óvulos, porque daí ela vai conseguir, de certa forma, guardar uma parte da reserva dela para fazer uma cirurgia, para tratar a endometriose, para quando ela for engravidar, ela ter uma parte da reserva ovariana congelada. Isso que a doutora Flávia está colocando é muito importante, né? Essa avaliação, esse histórico, nessa avaliação da reserva, histórico dela frente à manipulação para endometriose, e mostrando que algumas doenças benignas, né? Elas podem ter algum papel quando a gente pensa em criopreservação dos ovos, né? Então, muito importante isso que ela está colocando. E puxando o gancho, Flávio, me fala um pouco, se a gente pensar hoje, que se fala muito, né? De uma criopreservação, vamos dizer, planejada, né? Da fertilidade, congelamento de óvulos. O que você orienta para suas pacientes? O que você acha? Qual a idade que você acha que é o mais indicado para você fazer o procedimento? Quantos óvulos? Como que a gente pode orientar o ginecologista geral frente a essa situação? Eu acho que o mais importante é que o ginecologista fique atento a esse desejo reprodutivo, né? Ele sempre questione a paciente em relação a isso. Então, às vezes a gente tem uma paciente super jovem, 20 e poucos anos, e que ela nunca pensou se ela vai querer ter filhos ou não e quando isso vai acontecer. Então, essa conversa que se pode ter periodicamente com a paciente em relação ao seu desejo reprodutivo é o primeiro passo, né? Se é uma paciente, hoje em dia as mulheres estão muito, né, nesse caminho, né, de dedicar a carreira, se dedicar à parte profissional, à estabilidade financeira, e que vão acabar adiando a gestação e deixando para engravidar mais tarde, a preservação da fertilidade é uma opção muito interessante, porque ela vai tirar dela esse peso, essa pressão do reloginho biológico da idade. Em relação à idade ideal, sempre jovem, né, na faixa dos 30 anos é a melhor idade, né, até antes seria interessante, mas às vezes antes de 30 ela ainda não tem maturidade para decidir, mas que assim, também é recomendado que a gente faça até uns 35 anos. Não é proibitivo fazer após os 35, mas a gente sabe que os resultados vão ser piores. Quando ela vai precisar de mais óvulos. Ela vai precisar de mais óvulos, então a quantidade também está relacionada à idade. Se a paciente é mais jovem, muitas vezes congelar 10, 12 óvulos é um número adequado. Se ela é uma paciente mais velha, acima de 35 anos, a gente vai ter que congelar um número maior, porque os estudos mostram que quanto mais idade, maior necessidade de mais óvulos para a gente conseguir ter um embrião euploide com chance de gestação. Então, o ideal é que elas façam mais cedo, para que ela não precise nem fazer tantos ciclos, e para que ela tenha um resultado melhor, uma chance de resultado melhor. E ela não se arrepender do que ela decidir, né? Sim. Porque não chega lá na frente e fala, a doutora Fábia não me orientou ou me orientou, né? E como você colocou, nem muito jovem,
Sim, porque às vezes Não sei se a maturidade. palavra correta é velha, né? Nem muito velha. É o que você colocou. E aproveitando, Fábia, quando que você acha que o ginecologista geral ele deve encaminhar ou ele deve recorrer? É claro que acredito que ocorra com você, como ocorre comigo. Você tem colegas seus ginecologistas que você acaba sendo uma referência. Uhum. E aí você acaba tendo um feedback, Sim, né? uma conversa. Uma conversa. Mas quando que você acha que o ginecologista geral ele deve recorrer ao especialista ou ter uma assessoria, digamos, entre aspas? Quando que você acha? Eu acho que sempre que o casal está tentando engravidar e é considerado infértil, né? Então, acima de 1 ano de tentativa de gestação, se a paciente for jovem, ou acima de 6 meses, se a paciente tiver mais idade. Se já tiver uma causa específica, então ela já sabe que o homem tem uma alteração seminal, essa paciente já tem uma endometriose, já foi operada, tem obstrução tubária, tem uma endometriose que compromete o ovário. Então, a gente, sempre que precisa pensar no processo reprodutivo, é importante que o ginecologista peça uma avaliação do médico de reprodução. Não necessariamente a gente vai atuar, mas a gente pode avaliar, discutir o caso, trocar essas informações. Um planejamento cirúrgico, por exemplo, é super importante que o cirurgião converse, né, com a gente, para que a gente possa colocar para ele a realidade, né, as possibilidades, para que a gente consiga fazer um planejamento em conjunto. E no caso das pacientes que têm o desejo de gestação, mas que já se sabe que a gestação, desse desejo vai ser adiado por fatores pessoais, também é interessante encaminhar para o médico especialista, justamente para que a gente possa conversar sobre o congelamento. Nem sempre conversar sobre o congelamento é obrigatoriamente congelar, mas a paciente precisa da informação para que ela consiga tomar a decisão. Para que ela não se arrependa depois. Sim, porque depois ela vai falar, eu não sabia, ninguém me disse, né? E eu tenho algumas pacientes que falam que o congelamento, às vezes, elas nem têm tanta certeza ainda se elas querem ser mães. Mas o congelamento é um seguro, né? Fica ali guardadinho, pode ser que eu não precise usar, que daqui a pouco eu encontre um parceiro, resolva engravidar agora e já tenha uma gestação espontânea e não precise dos óvulos. Mas caso não aconteça, caso eu adie, caso eu queira engravidar mais tarde, eu tenho meu seguro ali, né? Que não é um seguro 100%, mas que é um plano B, digamos assim, né? Então, conversar, esclarecer isso é muito importante. Então, às vezes o ginecologista pode encaminhar para o médico especialista para a informação mesmo, para a paciente entender, ter o conhecimento e conseguir tomar a decisão baseada no máximo de informações possível, né? E mudando um pouco de contexto, Fábia, vamos falar um pouco do útero dessas mulheres, né? Então, vamos lá. Vamos falar das doenças mais comuns que a gente pode encontrar. Os miomas, os pólipos, as sinéquias, mais as malformações, que são mais raras. O ginecologista geral ele vai se afrontar, muitas vezes, com essas situações, né? Ele também, muitas vezes, você acha que ele tem que recorrer ao médico de reprodução, algumas vezes ele consegue resolver, né? Ou muitas vezes, como você falou, eu vou dar uma opinião, né? Tem um planejamento cirúrgico. Sim. O que você podia falar para a gente um pouco dessas doenças benignas, dessas uterinas? Eu acho que a primeira coisa ele tem que pensar que o cirurgião ele precisa conversar com a paciente em relação ao desejo de gestação. Essa reflexão com a paciente, eu acho que já é super interessante, né? Mas a gente também pode dar esse suporte, né? Porque a reprodução, a gente fala muito de óvulo, congela óvulo, fertilidade, idade óvulo, mas não é só o óvulo. A gente precisa de um útero saudável, de uma paciente saudável, né? Então ela também tem que ser uma mulher saudável quando ela quiser engravidar, né? Então a gente precisa sempre ter esse pensamento. Então deixar, o mioma não cresce, o mioma é uma doença benigna, não precisa operar, mas depende da localização. É melhor operar quando ele é menorzinho, porque você vai deixar, por exemplo, um submucoso. Você vai deixar uma cavidade já sem ele, do que você esperar ele ter um tamanho maior, que a cirurgia vai causar mais danos, né? Então, pensar nisso é importante. E aí, Fábia, o que você, como especialista em reprodução, né, já que o útero é importante para nós, né, o que você costuma
utilizar de exames subsidiários, propedêuticos, o que você gosta de pedir? Você gosta de pedir esterossalpingografia, esterosonografia, esteroscopia? Qual que é o que você, na sua conduta, né, baseada, claro, na sua excelência científica, o que você gosta de solicitar? Eu acho que o ultrassom bem feito é um excelente exame de triagem, né? Se ele é normal, se não tem nenhuma alteração de cavidade, se você tem uma boa avaliação através de um ultrassom transvaginal, você já está fazendo uma triagem, né? E a partir daí a gente pode complementar. Então, se tem uma alteração de cavidade, uma esteroscopia é o melhor método, né? O padrão ouro para avaliação de cavidade. Se eu tenho uma paciente jovem, que o parceiro tem o sêmen normal e ela pretende engravidar espontaneamente, de repente a esterossalpingografia para avaliação tubária ainda é a primeira escolha, né? Se é uma malformação, né, uma suspeita de uma malformação mülleriana, tanto a ressonância quanto o ultrassom 3D ajudam a completar para a gente entender se essa paciente com essa malformação mülleriana vai interferir no processo reprodutivo ou não, porque nem sempre interfere. Se for um septo, a gente tem que operar, é interessante operar. Se for um útero bicorno, um útero de Delfo, não tem indicação de cirurgia. Então, na minha opinião, sempre a gente inicia pelo ultrassom transvaginal e complementa com o exame que for direcionado à nossa suspeita. E aí a gente pode estender, né, como essa endometriose. Sim, exato. A mesma coisa. Ultrassom talvez mais especializado, ou mesmo recorrer à ressonância. O que é importante... Os privilegiados, né? Nós os profissionais dizem muito bem esse tipo de... Exato. A gente sempre tem que pensar que a gente não pode pular etapas, né? Então é muito comum, às vezes, a paciente chegar já com uma ressonância, e ela não tem queixa, ela tem ultrassom normal, ela não tem uma suspeita diagnóstica que justifique uma ressonância. A ressonância não é parte da propedêutica básica. A propedêutica básica é a ultrassonografia transvaginal, que nós, como especialistas, temos no consultório. Nem todo ginecologista tem, mas se você pedir num bom laboratório, você vai ter uma boa avaliação, tanto da cavidade quanto do ovário. Então, o ultrassom, ele é o nosso primeiro passo, né? A ressonância, ela vai ser complementar, mas a gente precisa direcionar, né? Se é para avaliação de mioma, se é para avaliação de malformação, se é avaliação da endometriose, de uma adenomiose. Então, tudo vai depender da nossa suspeita diagnóstica. E como você falou, né? Às vezes, num ultrassom bem feito, né? For um especialista, você já vai conseguir obter, naquele momento, várias informações importantes, né? A reserva, qual é o volume do ovário, Exato. Qual é a posição dos ovários, qual que é o volume desse útero, se tem miomas ou não, eventualmente presença de um endometrioma, uma endometriose ovariana, né? Então, assim, acho que isso é muito importante. Então, eu acho que todas essas suas considerações, elas são muito pertinentes, né? É uma visão de um especialista, né, de uma pessoa muito especializada e que consegue interagir com o ginecologista e mostrar para o ginecologista quais seriam o que ele pode fazer com essa mulher, né, até onde ele pode ir, o que ele deve fazer. Doutora Fábia, eu gostaria de agradecer a sua participação, foi muito esclarecedora, muito rica, espero que todos desfrutem deste podcast e que você possa participar em outras edições. Muito obrigada. Até logo, muito obrigado. Obrigada.